Git, GitHub, GitHub Desktop e Git Flow são 4 coisas diferentes. Essas são as coisas mais importantes que um desenvolvedor tem que saber para conseguir colaborar em equipe. E nesse vídeo aqui a gente vai aprender o que é cada uma delas. Meu nome é Alexandre Leutz e esse é meu canal. Eu sou analista de sistemas e pós-graduado em gestão de produtos, e nesse canal aqui eu já ajudei dezenas de pessoas a aprender programação, criar seus próprios projetos e iniciar a sua carreira como programador. Então bora aqui para a tela do meu computador que eu já vou te mostrar o que cada uma dessas coisas faz. Primeiro, é importante a gente entender que tem um fluxo aqui para a gente conseguir utilizar todas elas. Então, a gente precisa do Git, que é a ferramenta de controle de versão, que a gente já vai entender o que é controle de versão. Depois dela instalada, a gente vai ter um terminalzinho aqui, que é esse terminal aqui, esse terminal preto, onde a gente pode dar comandos. Como cada um comando é muito chato e é muito demorado, e às vezes a gente erra um comandinho ali, uma letrinha, e acaba dando tudo errado, existe uma ferramenta para facilitar a nossa vida, que ela transforma esses comandos em uma interface gráfica, que é o nosso GitHub para desktop. Você pode fazer o download dele lá no site oficial do GitHub. Aqui, em vez de a gente vir aqui escrever, por exemplo, aqui, git commit e o commit e as coisas que a gente quer que aconteçam dentro do nosso repositório, a gente simplesmente utiliza essa interface gráfica para fazer isso. Se você não estiver entendendo qualquer termo que eu estiver utilizando dentro desse vídeo aqui, eu vou deixar um outro vídeo que a gente vai entender mais sobre esses termos, fazer a instalação dessas ferramentas aqui que a gente já tem instalada, para que o vídeo ele flua de uma forma mais rápida. Então tá na descrição e vai estar passando aqui em cima. O terceiro ponto que a gente tem que considerar, primeiro foi o Git, daí a gente tem a interface gráfica para mexer com esses comandos, e a gente vai ter o repositório, que é o que vai estar lá na nuvem. Então a gente vai ter aqui o repositório lá dentro do GitHub, que é onde vai ficar hospedado o código que a gente vai estar mexendo dentro deste vídeo aqui. E o quarto e o mais importante de todos, que pouca gente fala aqui na internet, é o Git Flow. Se a gente traduzir Flow do inglês, é fluxo, ou seja, o fluxo do Git, que na programação a gente tem vários padrões. Existem padrões de projetos, padrões de organização de trabalho, e o Git também não ficaria de fora. Então a gente tem um fluxo correto de como a gente vai organizar o nosso código e mandar cada pacote separadamente para que isso seja entregue de uma forma organizada. Então vamos voltar lá para o nosso ponto número 1, que a gente vai entender o que é o Git como controle de versão. Versão, você consegue entender bem, é a versão do seu código. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem aqui o nosso código e eu comitei, eu coloquei lá no nosso repositório já, e ele já existe esse textinho aqui, ó, home, aqui também está escrito home. Então eu vou aumentar um pouquinho aqui para ficar um pouco mais fácil de visualizar, e aqui também. Então a gente tem home. Então, num ponto da história, eu enviei isso para minha produção. A gente vai entender mais quando eu começar a falar sobre o fluxo do Git, o Git Flow, o que é produção, ambiente de homologação, ambiente de desenvolvimento. Então, aqui a gente já tem um histórico salvo. Se eu voltar aqui no meu GitHub para desktop, eu tenho aqui, ó, histórico, e aqui ele salva certinho o que aconteceu naquele ponto da história. Então, eu criei o repositório agora 19 minutos e eu só adicionei um arquivo readme com esse texto aqui. Depois de alguns minutos eu criei um arquivo chamado index.html, que é o que a gente está vendo lá na tela. Então isso é o histórico. Eu vou até vir aqui e eu vou criar um textinho aqui, home número 1. E a gente vai fazer o envio disso. E aqui dentro a gente vai fazer o nosso commit. Então, já para adiantar, eu vou fazer isso aqui no padrão do Git Flow, mas eu já vou explicar isso aqui quando a gente chegar lá no capítulo de Git Flow. Então, existe um padrão para isso aqui, para a gente commitar. O padrão seria que isso aqui é uma nova feature, uma nova parte do desenvolvimento. Então, vou dizer aqui, featuring, e eu vou dizer o que é lá aqui, estando a home. Eu vou fazer o envio. Cliquei no botãozinho e enviei para nosso ambiente produtivo. Aqui ele está fazendo um envio aqui ainda, e agora ele finalizou e tem o histórico aqui. Então, agora eu tenho um novo registro onde eu modifiquei o que? Eu tirei home e coloquei home
número 1. Isso ele grava o histórico, ou ele faz o controle das versões. Quando a gente está trabalhando dentro de uma empresa, isso aqui fica gigantesco. Não é um arquivinho só, são várias alterações e a gente precisa ter certeza do que subiu naquele pacote. Muitas vezes a gente precisa voltar atrás para dar uma olhada no que subiu e se pode ter dado algum erro, se pode ter subido algo além do pacote que a gente esperava. É tudo por conta de produto, por causa de usuário, KPIs, satisfação do usuário e muitas outras coisas. Então, por isso aqui é extremamente útil, além dele fazer esse nosso envio para a gente conseguir colocar em produção. Então, a gente conseguiu entender aqui o que é o Git quando a gente fala em versionamento de código. O próximo que a gente vai utilizar aqui seria o nosso próprio GitHub Desktop, que a gente já utilizou ele, que já entendeu que ele é uma interface gráfica para que a gente não precise usar essa telinha preta e adicionar os nossos commits manualmente, que é mais difícil, é mais demorado de se fazer. Ele não é tão simples assim, porque você tem que colocar todos os arquivos que você quer aqui. Aqui a gente simplesmente seleciona os arquivos e já faz o commit, a ferramenta faz para a gente. Saindo do nosso commit, você utilizando o Git ou o GitHub Desktop, que eu recomendo muito, que é muito mais simples, a gente vai chegar lá no nosso repositório. O GitHub é um repositório. O que significa? Que isto aqui está salvo na internet. Por exemplo, quando você bate uma foto, você quer salvar em algum lugar na internet, você pode utilizar o Google Drive para salvar essa foto na internet e você acessar ela depois e você conseguir mostrar essa foto para outras pessoas pela internet com um link. É a mesma coisa que o GitHub faz. Ele hospeda ou ele tem o seu código ali dentro. E para mostrar isso aqui, a gente também tem um conceito de deploy, né? Eu vou deixar um vídeo relacionado aqui onde eu falo mais sobre como funciona todo o fluxo de entrega, desde o desenvolvimento até a gente conseguir botar esse código na internet, que é um caminho bem longo. E a gente utiliza uma coisa chamada pipeline, deploy, e a gente vai ver um pouquinho disso sendo aplicado aqui. Quando eu clico dentro deste deployments aqui, ou dos deploys que já foram feitos, a gente consegue acessar um link. Esse link é o link do deploy ou do build, da construção da nossa aplicação. E ele está aqui, ó, Carlos Alexandre Leutz, GitHub.io, Git, GitHub e Gitflow, que é o nome do meu repositório. Clicando aqui, a gente já vê aqui o que aconteceu. Lembra que eu mandei um commit aqui escrito número 1? Então, home, número 1 já está disponível no nosso ambiente produtivo dentro do nosso repositório na nuvem. O nosso quarto conceito desse fluxo completo será o Git Flow. Tá, mas onde que se encaixa o Git Flow aqui? Imagina que você está aqui, então você desenvolveu a sua aplicação, você está aqui e você escreveu o número errado, você não notou e você mandou isso aqui para frente. Quando eu mando isso aqui para frente, dentro dessa branch, né, ou dentro desse ramo de desenvolvimento que chama main ou principal, antigamente a gente chamava de master, né, que é o ambiente produtivo, isso já caía direto para o cliente final e ele ia ver esse erro. Como existem vários padrões, fluxos que acontecem dentro de uma empresa para você conseguir desenvolver e entregar qualidade, o Git Flow ele vai servir para dividir em prioridades, em lugares diferentes, para que a gente também possa testar isso. Então vamos entender um pouquinho melhor aqui. Eu já criei aqui algumas branches. Então a gente tem outras 3 principais que são do Git Flow, que no caso main, que é a principal, traduzindo main do inglês é principal, que vai ser o que vai estar deployado em produção, que o usuário vai estar utilizando, homolog, que vai ser a nossa homologação, onde vai conter os seus testes, né? Então, dentro de uma empresa, existem os desenvolvedores, existem os gestores, Scrum Master, POs e tal, que vão fazer a solicitação, os desenvolvedores vão desenvolver e vai ter uma pessoa chamada tester. Não é o nome da pessoa não, tá? Ela trabalha como tester, essa é a profissão dela. Então, ela vai ver, por exemplo, se as coisas estão corretas, se a solicitação do Product Owner ou do dono do produto
foi atendida. Se não tem erro de português, se as funções estão funcionando, se não tem nenhum tipo de bug, se quando eu clico em um botão, a função esperada acontece, e se não aconteceu nada não esperado em outra parte do sistema. Então, esse código ele vai passar por um fluxo até conseguir chegar nessa pessoa e conseguir passar dessa pessoa para a produção, para o usuário que vai estar utilizando. Então, a gente tem aqui o ambiente de desenvolvimento. Aqui no GitHub, o que vai acontecer? A gente nunca vai mandar nada para produção diretamente. Isso aqui eu vou descartar essa alteração, porque a gente não vai utilizar. Eu vou voltar aqui para o nosso ambiente de desenvolvimento. A gente terá no Git, no fluxo do Git, um ambiente para a gente visualizar aqui também da mesma forma que a gente tem produção. Normalmente, você tem que utilizar uma ferramenta interna para conseguir acessar esse site, então uma VPN, para que outras pessoas também não tenham acesso a esse ambiente aqui, para conseguir testar e para que ninguém faça nada malicioso aqui dentro desse código, tente roubar senhas ou qualquer coisa do tipo. Então, a gente vai ter aqui desenvolvimento. Tudo que está em desenvolvimento vai ficar aqui dentro. O que acontece? Eu vou vir aqui e eu recebi uma nova tarefa. Então, eu vou pegar do meu ambiente de desenvolvimento para conseguir desenvolver a minha feature. Feature já segue o padrão do Git Flow, que quer dizer que a gente vai desenvolver uma nova coisa. Só para você conseguir entender aqui de uma forma completa, hoje a gente tem dois ambientes no Git Flow, que é o main, que é produção, que está sendo utilizado pelo usuário, e a gente tem homolog. Homolog é um espelho de produção. Então, tudo que entra em homolog, ele vai para produção logo após ser testado. Nada que está em homologação pode estar quebrado. Então, por exemplo, aqui, eu mandei para desenvolvimento a minha feature. A gente já vai ver certinho como funciona esse fluxo aqui. Então, eu mandei aqui, foi testado. Enquanto aquela feature, aquela nova função, não foi entregue em produção, não entra nada em homologação. Para a gente conseguir entender o fluxo completo, eu vou vir aqui, ó, eu vou criar uma nova brand a partir de homologação, porque como a gente viu, homologação é um espelho de produção. Eu não quero que nada aconteça com produção, então vou tirar uma nova feature daqui de dentro. Aqui eu vou clicar em New Brand e eu vou colocar aqui, ó, eu tenho dois ambientes aqui, main e desenvolvimento, né? Não é esse aqui, eu tenho que checoutar aqui e fazer a criação da minha brand a partir de homologação. Agora sim, homologação. Eu vou dizer que isso aqui é uma feature, então feature. Eu vou colocar isso aqui dentro de uma pasta que chama feature, para deixar as coisas organizadas lá no repositório. E eu vou colocar aqui o que eu vou desenvolver. Normalmente as nossas tarefas, as nossas PBIs, os nossos Product Backlog Items, eles têm uma numeração para a gente ir criando eles e o backlog, o board, ficar de uma forma mais organizada. Então eu vou colocar um aqui de exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, traço, o que eu vou fazer ali. Então pode ser tela de login. Isso que a gente vai fingir que vai estar desenvolvendo aqui dentro do nosso projeto. Então a nossa feature 1, 2, 3, 4, 5, 6, tela de login vai sair de homologação. Criada a nossa brand, ela não está publicada, eu vou publicar aqui. Eu vou fingir aqui que eu entrei e eu criei um novo arquivo aqui, que é o nosso login, né? Login.html. Eu vou colocar aqui só escrito login, para exemplificar. E a gente já pode fazer o commit disso aqui. Então, a gente já pode mandar isso aqui para dentro da nossa feature. Então, eu vou colocar aqui o padrão específico para dizer o que esse commit é. Ele é uma feature. E aqui dentro eu criei uma tela de login. Então, como a gente sempre fala o tempo verbal que está acontecendo no momento, então eu estou criando uma tela. Eu vou escrever aqui, criando tela de login. Eu vou commitar para dentro da minha branch, para dentro do período de desenvolvimento que eu tenho aqui. Vou enviar, e essa feature que a gente criou aqui, já tem a nossa tela de login, ela precisa chegar lá em homologação. Então, a princípio, eu tenho que mandar ela para desenvolvimento. Então, eu vou voltar lá dentro do nosso repositório. Aqui, ó, eu posso já criar uma pull request. Pull request é uma solicitação para mandar meu código para algum lugar. Então, eu vou criar aqui uma solicitação de pull request. Eu vou dizer que a minha branch aqui, ó, tela de login, vai para desenvolvimento. Quando eu fizer esse deploy aqui,
ele vai estar disponível dentro da minha branch de desenvolvimento. Então, create pull request. Como eu sou o dono aqui desse repositório aqui, eu posso aceitar, mas normalmente o que vai acontecer dentro do fluxo de trabalho dentro de uma empresa? Alguém vai vir revisar esse código, vai ver se está correto, se tem todas as boas práticas e vai fazer o merge dessa pull request dentro do ambiente de desenvolvimento. Então, eu já vou vir aqui, confirmar merge, e ele vai estar disponível dentro do nosso ambiente de desenvolvimento. Está mergeado. Se a gente voltar aqui, ó, no nosso computador, a gente já consegue ver. Eu vou entrar em desenvolvimento, ele está checkoutando, vou fazer o download, ele baixou e já tem duas alterações aqui. Olha que interessante que a gente vai ter aqui. Está baixando para dentro do meu repositório agora, terminou. Clicando em histórico, eu tenho a criação da tela de login, que é o commit que a gente fez. E aqui a gente tem o registro da pull request que veio para a branch de desenvolvimento. Aqui a gente vai ter o nosso ambiente que a gente tem aqui. No caso, aqui a gente tem produção, a gente vai ter um ambiente de desenvolvimento. A gente vai testar e mandar isso para nosso ambiente de homologação para que o teste essa aplicação. Ambiente de desenvolvimento é o que está sendo desenvolvido e todos os devs eles podem testar ali dentro. Nenhum problema se quebrar esse ambiente. Esse ambiente é literalmente para isso. Depois que a gente está aqui, a gente pode mandar, a gente vai mandar este código que a gente tem aqui para a nossa próxima etapa. Por exemplo, eu fui lá, desenvolvi a minha tela de login, está tudo pronto, enviei para homologação, testei, está tudo funcionando, agora eu vou entregar para o teste testar. Para isso, a gente vai voltar lá para criar uma outra pull request. A ideia aqui não é aprender como se faz uma pull request, e sim aprender o fluxo. Então aqui eu tenho minha branch de desenvolvimento, que eu posso estar mandando para o meu ambiente de homologação, correto? Porque o que eu quero está aqui errado. Eu não posso mandar o meu ambiente inteiro de desenvolvimento para dentro de Homolog. Como a gente falou, a gente manda em pacote por vez. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou escolher o meu pacote, que no caso é essa feature, e eu vou mandar para homologação. Daí eu vou vir aqui, crio a minha pull request, seja dentro do GitHub, Azure, DevOps, aonde seja. Os líderes técnicos e outros desenvolvedores vão vir aqui, vão ver o código, vão ver se está certo, e vão fazer o merge. Eu vou colocar isso no ambiente de homologação. A partir daí, você vai liberar sua tarefa lá para que o tester ele faça o teste dessa tela. Então, depois de ele testado, vai ser liberado em produção. Esse processo aqui, daqui em diante, já não é você mais que vai fazer, mas você tem que aprender. O que acontece nesse processo? A gente veio aqui, testou, tá tudo bonitinho, foi aprovado, foi liberado para subir para produção. Vai acontecer a mesma coisa aqui de novo. A gente vai voltar lá. Essa vai ser uma tela que só os desenvolvedores mais sêniores ou líderes técnicos vão ter acesso. Eles vão fazer o quê? Vão pegar homologação, que já está testado, e vai mandar para produção ou para o ambiente produtivo, para o principal. Então, create pull request, vai criar pull request, a pull request está criada, e vai fazer o merge dessa solicitação. Depois de confirmar, vai estar disponível lá no nosso ambiente produtivo, onde o usuário ele vai poder acessar. Então, aqui a gente criou um arquivo chamado login.html. Eu vou renomear aqui, copiar, e eu vou jogar aqui. Ele deve nos levar para a tela de login. Lembra que eu falei sobre deploy? Aqui você conseguiu notar que ele não funcionou, né? Porque essa página ainda não existe. Aqui está acontecendo um deploy, ou um build. Ele está jogando essas alterações que a gente fez, transformando isso num código que o navegador vai conseguir ler, para poder colocar disponível para que o usuário veja. Então, aqui é como se fosse um pipeline automático. Ele faz todas as mudanças necessárias automaticamente assim que a gente faz o merge, para que fique disponível lá para o usuário final. Então, vou atualizar a tela aqui. Ele já finalizou aqui, ó, já está com sucesso, e o registro de todos os nossos deploys, eles ficam aqui. A gente tem 2 deploys e pode ver todos os registros aqui. Se eu atualizar a tela aqui, já deve dar para ver a tela que a gente criou. Então, aqui, login.
Esse quarto ponto é um dos mais importantes que você precisa saber, além de conseguir entregar ali o seu código tudo certinho. Se tiver um bug no ambiente de homologação, a pessoa de teste vai abrir um card de bug para você e você vai ter que resolver isso. Para isso, você vai resolver e aqui, em vez de você dizer que é uma feature, você vai dizer que é um hot fix. Se você estiver ajustando um código, por exemplo, no code review, antes de você fazer o merge, o líder técnico falou para você, não, tem que mudar isso aqui porque essa variável está com o nome errado. Você vai ter que fazer um refactor, ou refactorar aquele código. Então você vai colocar aqui refactor. E também tem vários outros aqui que eu recomendo que você entre dentro da documentação do Gitflow para você aprender, para melhorar o seu desempenho. As principais funções do Git, do GitHub, do GitHub Desktop e do Gitflow a gente passou aqui. Com isso você já consegue entregar o seu trabalho de uma forma profissional, do mesmo jeito que as empresas fazem no dia a dia, do mesmo jeito que os desenvolvedores sêniors utilizam. Se você quiser aprender programação do zero comigo, criar projetos, entregar em produção e se preparar para o mercado de trabalho com o meu acompanhamento, o link do meu treinamento completo vai estar na descrição e vai ter um vídeo aqui em cima para você ver tudo que você vai ter acesso ao entrar no meu método completo. GitHub, GitHub Desktop são as ferramentas mais importantes. Eu volto a falar aqui, tem muito vídeo aqui dentro do canal que eu falo sobre a importância de você saber utilizar essas ferramentas da forma correta. Para isso, para você continuar aprendendo, eu vou deixar um outro vídeo relacionado sobre GitHub aqui do lado para você assistir.